No final dos anos 90, um famoso comercial da Nike levantou uma questão intrigante. E se você pedisse a Deus para se tornar o melhor jogador de futebol do mundo? E se ele realmente estivesse ouvindo? Enquanto as palavras desapareciam, o clipe de Ronaldo Fenômeno marcando um gol contra o Compostela era exibido, sem nenhum contexto necessário. A mensagem estava clara, todos sabiam exatamente o que queriam transmitir. Na verdade, todos sempre souberam. Nunca houve um exemplo tão evidente de uma jovem promessa destinada a se tornar uma lenda como Ronaldo. Muitas vezes, focamos nas lesões e nos vices de sua carreira, no lado negativo. Mas estamos falando de um garoto que, aos 20 anos, antes mesmo de ganhar uma bola de ouro e chegar ao Barcelona, já havia disputado 115 jogos e marcado 103 gols. Poderia mostrar a você um clipe de apenas 5 segundos dele aos 16 anos e ainda assim convencer alguns de que ele era o melhor de todos os tempos. Foi assim que as pessoas se apaixonaram por ele, foi isso que o tornou famoso mundialmente, mesmo antes de ser velho o suficiente para dirigir um carro. É nisso que devemos nos concentrar, nos momentos anteriores às tragédias, quando o legado de Ronaldo ainda estava se moldando. Tudo começou com um garoto de dentes grandes, faltando às aulas para participar de testes de futsal em seu clube local. O engraçado é que, naquela época, ele ainda não percebia o quão extraordinário era. Quando viu que havia 50 crianças lá para os testes, convenceu-se de que não tinha chance de ser selecionado e disse a todos que era goleiro, pois havia tão poucos goleiros. Ele achava que teria uma vaga garantida. E ele estava certo. No entanto, ficou rapidamente evidente para todos, inclusive para ele mesmo, que não era goleiro. Após algumas partidas no banco de reservas, enquanto seu time perdia por 2-0 para o Vasco da Gama, o técnico decidiu simplesmente colocar o jovem no ataque e ver o que acontecia. O resultado foi impressionante. Ronaldo marcou 4 gols e liderou uma virada incrível contra um time com o qual não tinham nenhuma chance. A partir desse momento, ele se tornou o destaque da equipe. Ao final de sua primeira temporada, já havia marcado 166 gols, incluindo um jogo em que ele marcou 11 dos 12 gols da equipe. Desde então, Ronaldo não duvidava mais de suas habilidades. Ele estava totalmente convencido de que seu chamado era o futebol, chegando a dizer que era seu primeiro amor. Mesmo aos 12 anos, quando seus pais estavam passando por um divórcio e ele enfrentava dificuldades pessoais, Ronaldo continuava a se dedicar ao esporte que tanto amava. Nos 2 anos seguintes, a fama de Ronaldo se espalhou rapidamente. A história do garoto abençoado pelos deuses começou a circular e encantar a todos. Aos 13 anos, ele se mudou para o Social Ramos e aos 14, para o São Cristóvão, onde surpreendentemente jogou até mesmo na equipe sub-20, apesar de ser 6 anos mais novo que seus companheiros. Nesse ponto, era inevitável, os grandes clubes começaram a se interessar por ele. Primeiro, ele fez um teste no Flamengo, o clube de infância que o deixou extremamente feliz. Ele se destacou e até foi convocado para um segundo teste, mas infelizmente o clube se recusou a pagar pelas passagens de ônibus, e Ronaldo simplesmente não tinha condições financeiras para arcar com os custos de 4 viagens diferentes até o centro de treinamento. Assim, ele desistiu da oportunidade. No entanto, a jornada de Ronaldo estava longe de terminar. Pouco depois, 2 agentes entraram em cena e adquiriram os direitos do jogador por um valor irrisório de apenas $7.000. Eles começaram a buscar um clube disposto a contratá-lo. O Botafogo rejeitou, o São Paulo não quis pagar os 25 mil que eles pediam. Por um tempo, Ronaldo permaneceu no São Cristóvão, e essa situação poderia ter se prolongado se não fosse por um pequeno detalhe bastante significativo: o treinador do time era ninguém menos que Jairzinho, o famoso jogador e campeão da Copa do Mundo de 1970. Quem melhor para reconhecer um dos maiores atacantes de todos os tempos do que outro grande atacante? Jairzinho fez questão de recomendar pessoalmente Ronaldo ao seu ex-clube, o Cruzeiro. Após observar o desempenho do garoto de 15 anos na seleção brasileira sub-17, onde marcou impressionantes 8 gols e se tornou o artilheiro do campeonato sul-americano, mesmo com a equipe não indo tão bem, o Cruzeiro simplesmente não podia deixar passar essa oportunidade e decidiu contratá-lo. A partir daí, as coisas ficaram verdadeiramente incríveis em um ritmo acelerado.
No mês seguinte, ele teve uma estreia arrebatadora pela equipe sub-20 do Cruzeiro, marcando incríveis 4 gols em sua primeira partida. Antes mesmo de se adaptar completamente à sua nova realidade, ele se tornou o primeiro jogador amador na história do clube a ser convocado para a equipe principal durante a pré-temporada. Curiosamente, esse torneio ocorreu aqui em Portugal. Seu primeiro adversário foi o Belenenses, e os torcedores simplesmente se levantaram e o aplaudiram de pé ao final do jogo. Eventualmente, ele até enfrentou o Porto, e eles chegaram a tentar contratá-lo. No entanto, o Cruzeiro, que havia adquirido seus direitos por um valor relativamente baixo, supostamente exigiu 1,75 milhão de euros para liberá-lo ao Porto. Isso teria sido um recorde de transferência para eles na época, e mesmo com a Inter de Milão também demonstrando interesse, o negócio não se concretizou. Afinal, o garoto tinha acabado de completar 16 anos. Seria uma aposta de vida ou morte para qualquer clube. Mas continuando, apenas 5 meses após sua chegada ao Cruzeiro, ele fez sua estreia como profissional. No mesmo mês, ele ficou no banco de reservas enquanto o Cruzeiro conquistava pela segunda vez em sua história a Copa do Brasil. 4 meses depois, ele já havia acumulado 3 aparições e marcado em 2 delas. E então, em outubro, ele se tornou um titular regular e iniciou uma sequência impressionante de 17 gols em apenas 10 partidas. Por onde começar? Isso incluiu 4 jogos na Supercopa Libertadores. Em sua estreia, ele marcou um hat-trick, e no segundo jogo dessa competição, ele marcou mais 2 gols. Em seguida, enfrentou o Nacional do Uruguai, marcando o único gol do primeiro jogo e mais 2 no segundo jogo, embora sua equipe tenha sido eliminada. Durante essa sequência incrível, ele também marcou contra todos os times da liga, exceto o Flamengo. E no ápice dessa impressionante sequência, ele teve sua obra-prima em uma vitória por 6-0 sobre o Bahia. Ele se tornou o primeiro jogador na história do clube a marcar 5 gols em uma única partida da liga. Foi um momento definitivo em sua carreira. No primeiro gol, ele converteu um pênalti. No segundo, deu um passe perfeitamente calculado para seu companheiro de equipe marcar. No terceiro, driblou o goleiro. No quarto, marcou de cabeça e no quinto, converteu outro pênalti. E para o sexto gol, ele pegou o goleiro desprevenido, roubou a bola e marcou com o gol aberto. Ele poderia ter ganhado algum prêmio de fair play? Definitivamente não, mas ninguém se importava. Ele era um gênio. Aos 16 anos, ele já estava entre os principais artilheiros da liga, e como Cafu disse, foi a primeira vez que ele mostrou ao mundo que não era apenas um grande jogador, ele era um fenômeno. E ele não foi o único impressionado com o garoto. No mesmo ano, o olheiro do PSV, Ernie Brandt, estava no Brasil em busca de um substituto para Romário, que havia saído para o Barcelona. Se ele encontrasse alguém com metade do talento de Romário, já seria considerado um feito gigantesco. Estamos falando de um jogador que marcou 128 gols em 145 jogos pelo PSV. Mas bem, você já sabe onde isso vai levar. Após testemunhar o talento de Ronaldo, ele expressou sua incredulidade. Eu não conseguia acreditar no que meus olhos viam. Era inacreditável pensar que um garoto de 16 anos pudesse ser tão excepcional. Encontrar Ronaldo deu um propósito à minha vida. No entanto, aquele não seria o ano em que Ronaldo finalmente partiria para a Europa. Antes disso, ele permaneceu no Cruzeiro para uma segunda temporada, dominando completamente o Campeonato Mineiro com 22 gols em 19 jogos. Ele conquistou o prêmio de artilheiro e o título, deixando sua marca com momentos icônicos, incluindo um hat-trick contra os rivais Atlético Mineiro e um gol memorável na Copa Libertadores contra o Boca Juniors. Essas performances foram o suficiente para deixar todo o país em estado de euforia, praticamente pressionando o técnico da seleção nacional a convocá-lo para a Copa do Mundo aos 17 anos de idade. Se ele tivesse jogado apenas 1 minuto, teria se tornado o terceiro jogador mais jovem a participar de uma Copa do Mundo, ficando atrás apenas de Pelé e Norman Whiteside. No entanto, apesar de o Brasil conquistar o título, ele só entrou em campo para comemorar com seus companheiros de equipe. Embora possa ser considerado um pouco decepcionante, o fato de um jogador de 17 anos ter seu nome na lista da seleção mais famosa do mundo foi suficiente para despertar o interesse de clubes renomados, desde o AC Milan até a Juventus e o Ajax, após sua contratação. Isso praticamente excluía o PSV da disputa.
Durante o torneio, Ronaldo desenvolveu uma relação próxima com Romário, a quem ele agora via como seu mentor. E, como era de se esperar, quando perguntou a Romário o que deveria fazer, ele o aconselhou a se juntar ao seu antigo clube, argumentando que seria o trampolim perfeito para a Europa. Embora, olhando para trás, seja difícil não argumentar que se juntar ao Ajax poderia ter sido uma opção ainda melhor, considerando que naquele ano eles conquistaram a Liga dos Campeões, o troféu que Ronaldo nunca conseguiu erguer. Sim, independentemente de ter sido a escolha certa ou não, ao menos tivemos o prazer de testemunhar Van Gaal ficar furioso e afirmar que ele não precisava de Ronaldo porque ele tinha Kluivert. Bem, Kluivert marcou 22 gols naquela temporada. Ronaldo. Bem, quando ele chegou, perguntaram a ele quantos gols ele marcaria, e sua resposta foi 30. E, para a surpresa de todos, ele não apenas cumpriu sua promessa, como a superou, marcando incríveis 35 gols em sua primeira temporada na Europa aos 18 anos. No entanto, ao contrário do que se poderia imaginar, sua chegada não foi acompanhada por uma multidão de fãs. Enquanto hoje em dia jogadores como Vinícius Júnior podem desembarcar do Brasil e serem recebidos por uma multidão de 40 mil torcedores, naquela época as coisas eram bem diferentes. Poucas pessoas conheciam esse garoto, nem mesmo o PSV se esforçou muito para facilitar sua adaptação ao novo país. Ele chegou ao aeroporto praticamente sozinho, com um pedaço de papel preso ao peito com seu nome escrito. Mesmo quando sua família se juntou a ele em Eindhoven, ele continuou morando com sua mãe e namorada no mesmo apartamento. Essa situação causou alguns problemas, é verdade. No entanto, surpreendentemente, no campo de futebol, sua adaptação foi algo extraordinário. Ele simplesmente chegou e dominou. Depois de semanas ouvindo comentaristas aleatórios argumentando que 6 milhões era um preço alto demais por um jovem desconhecido, que ele era inexperiente e que iria fracassar, Ronaldo calou a todos. Ele marcou um gol em seu primeiro jogo, 2 no segundo e 3 no terceiro. Apesar de sair derrotado para o Leverkusen nesse terceiro jogo, sua atuação causou ondas de choque em toda a Europa. Muitas lendas do futebol vieram elogiá-lo após a partida. Até mesmo Beckenbauer, o tita alemão conhecido como Der Kaiser, que não se impressionava facilmente, ficou claramente emocionado naquele dia, chegando a afirmar: "Hoje testemunhamos o novo Pelé." E deixe-me dizer, poucas pessoas conheciam Pelé tão bem quanto Beckenbauer, então quando ele disse isso, todos prestaram atenção. Além disso, a célebre frase de Rudi Völler também é curiosa. Ele fez questão de dizer: "Nunca em minha vida vi um jovem de 18 anos jogar assim." Mas o que sempre achei engraçado sobre essa citação é que no dia em que ele disse isso, Ronaldo ainda tinha 17 anos. À medida que os meses se passavam, Ronaldo simplesmente não parava de balançar as redes. No final da temporada, mesmo que o PSV não tivesse conquistado nenhum troféu e tivesse alcançado apenas o terceiro lugar, Ronaldo tinha cumprido a única promessa que havia feito a Romário: ele havia quebrado o recorde do ídolo. Mesmo com a diferença de quase 6 anos de idade e os 30 gols que Romário havia marcado pelo clube, Ronaldo superou essa marca em seus 5 anos no PSV. Vale ressaltar que apenas um jogador do PSV havia alcançado a marca de 30 gols antes, e isso havia acontecido uma década atrás. Esse jogador era ninguém menos que Marco van Basten. Depois de uma temporada impressionante como essa, os grandes clubes se tornaram ainda mais implacáveis. O Inter, em particular, fez uma oferta atrás da outra, tentando compensar o fato de não ter conseguido contratá-lo 3 anos antes. No entanto, o PSV se manteve firme e não se moveu. E, para mostrar que não precisavam de Ronaldo, eles contrataram alguém que acreditavam ser tão bom quanto ele, Caio Ribeiro, vencedor da Bola de Ouro da Copa do Mundo Sub-20 daquele ano. Se você não se lembra dele, é compreensível, pois quando ele deixou a Itália 2 anos depois, seu desempenho foi bastante decepcionante, marcando apenas um único gol. Meio embaraçoso, não é mesmo? E assim, após um verão em que até mesmo Pelé aplaudiu Ronaldo de pé em um jogo contra a Inglaterra, ele entrou em sua segunda temporada no PSV mais explosivo do que nunca. Chegou a marcar até 4 gols em uma única partida da Copa da UEFA e, no início de outubro, já havia balançado as redes 11 vezes em 8 jogos.
No entanto, foi nesse momento que os primeiros sinais de alerta surgiram. Após um surto de crescimento que o fez ganhar 4 centímetros e 6 quilos, Ronaldo vinha reclamando de sensações estranhas desde o início da temporada, e no mês seguinte a dor nos joelhos se tornou insuportável, afastando-o por 24 dias. Como já disseram uma vez, um carro de Fórmula 1 quebra mais vezes do que um Corolla. Levando em consideração a forma como ele jogava e a força que exercia sobre seus joelhos a cada movimento, é surpreendente que suas patelas não tenham se desintegrado em pó. Ver sua reabilitação foi tão comovente quanto impressionante, sua determinação era extraordinária. Cerca de 5 semanas depois, logo após o PSV perder e cair para a segunda posição na tabela, ele foi incluído novamente na lista de jogadores. Como ele diria anos mais tarde, um fenômeno não pode falhar, ele não pode sentir dor e nunca pode parar de marcar. Ao ouvir isso, pode-se presumir que tenha sido o treinador que tentou apressar seu retorno, desesperado para manter sua posição no topo da liga. No entanto, a realidade é exatamente o oposto. Ronaldo foi quem se colocou nessa posição, confrontando diretamente o técnico, irritado por não ser escalado. Com o PSV prestes a perder o campeonato para o Ajax, Ronaldo teve apenas 15 minutos de tempo de jogo na final da Copa, o que o deixou completamente frustrado e levou-o a procurar uma maneira de deixar o clube. Suas performances nos Jogos Olímpicos no mês seguinte estamparam as capas de todos os jornais esportivos do mundo. Independentemente de seus assustadores problemas físicos, dada sua grandeza, parecia que todos os clubes do mundo estavam dispostos a arriscar tudo por ele. Logo, uma disputa de lances entre Inter e Barcelona teve início. Enquanto a Inter se preocupava com o risco de lesões e o Barcelona estava desesperado por um atacante de elite, após negociações fracassadas com o Blackburn por Alan Shearer, que se recusava a deixar o clube, tudo culminou em uma cena que parecia saída de um filme do Mr. Bean. O vice-presidente do Barcelona, John Gasparta, disfarçado de garçom, conseguiu entrar no hotel onde a seleção brasileira estava hospedada para encontrar Ronaldo e entregar-lhe um contrato, a revelia do PSV. E, literalmente, Ronaldo assinou o contrato em cima de sua cama. Depois disso, restava convencer o PSV, o que foi relativamente fácil, já que o Barcelona estava disposto a pagar um recorde mundial de 15 milhões de euros pelo jovem de 19 anos. Na época, Ronaldo também se certificou de arruinar seu relacionamento com o clube ao chamar seu treinador de estúpido e afirmar que jogaria pelo Barcelona até de graça. Ironicamente, 2 semanas depois, o recorde de transferência de todos os tempos foi quebrado novamente, quando Alan Shearer se transferiu para o Newcastle. Gostaria de ter visto as expressões dos membros do conselho do Barcelona ao receberem essa notícia. No entanto, tenho certeza de que eles não se importaram muito, pois, até o final do ano, Ronaldo foi eleito o jogador do ano da FIFA e perdeu o prêmio Bola de Ouro por apenas um voto. Como sua própria mãe dizia, naquela época, Ronaldo já não me pertencia, ele pertencia ao mundo. Era assim que ele era famoso. Quanto à Inter, um ano depois, após alguns problemas nas negociações contratuais com o Barcelona, eles finalmente conseguiram contratar Ronaldo, quebrando o recorde de transferência de todos os tempos mais uma vez. No entanto, considerando que anteriormente haviam desistido da transferência por medo de lesões, isso se tornou incrivelmente irônico, pois quando Ronaldo deixou o clube 5 anos depois, só conseguiu jogar uma temporada completa, ficando de fora por um total de 773 dias. Um ano antes de chegar à Inter, perguntaram a ele qual era o seu maior medo, e sua resposta foi: lesão, um jogador machucado é a coisa mais triste que existe. Pessoal, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos. Um abraço.